Então, hoje nós vamos começar o capítulo 17, lembrando, né, que nós tivemos no último capítulo a apresentação do Silvério, né, de todo o trabalho que esse missionário vinha realizando naquela instituição espírita, mas também um hospital, também um asilo, e ele é quase vítima de um assassinato, né, houve uma tentativa de assassinato que foi abortada pela espiritualidade superior. A gente viu toda essa situação. Agora vai ser feito esse capítulo, vai mostrar um trabalho feito no próprio centro à noite. O nosso irmão Silvério vai ir em desdobramento. Também será conduzido o Almério, aquele que tentou matá-lo, e o espírito que estava meio que conduzindo o Almério nesse processo, tá? Então ali é um tratamento espiritual a ser feito, né? E é uma coisa que acontece com bastante frequência nas nossas casas espíritas, nos nossos centros espíritas, né? Que é esse tratamento feito de madrugada. Só que aqui o que é interessante nesse caso é que nós vamos ter um médium em desdobramento, sendo médium também no plano espiritual. Pode parecer estranho isso, mas como nós estamos num mundo, numa situação em que aqui na Terra a gente pode dizer que nós temos apesar de nós termos vários estados mentais, né, nós temos, do ponto de vista material, ou pelo menos, digamos assim, especialmente do nosso ponto de vista biológico, né, a nossa constituição é mais ou menos a mesma, mesmo que estejamos falando de diferentes níveis espirituais aqui encarnados, desde o espírito menos evoluído até o espírito mais evoluído, a diferença do corpo, da matéria orgânica, é muito pequena, quase é insignificante. Há alguma diferença, sim, mas é muito pequena. O funcionamento do corpo de um espírito, corpo encarnado, né? De um espírito muito avançado, muito evoluído, ele é mais equilibrado. O funcionamento do corpo de um espírito, digamos assim, menos evoluído, ele tem alguns desequilíbrios e tem também certas funções metabólicas que são diferentes, certas funções neurológicas que são um pouco diferentes, mas no geral a matéria em si é a mesma. Já no plano espiritual acontece uma coisa diferente. Apesar de ser um plano próximo à Terra, né, circundando a Terra, na verdade, cada psique, cada espírito, cada nível evolutivo desse espírito gera um estado diferente, de modo que muitos espíritos nem sequer conseguem ver. Outros espíritos pouquíssimo evoluídos não conseguem ver direito uma entidade mais evoluída. Então, às vezes, será preciso utilizar o recurso de um médium em desdobramento para que esse processo se dê. E aí ele consegue, então, como esse médium também traz fluido vital no seu perispírito, também ocorre um fenômeno que é o choque anímico, só que aí ocorrendo, que ocorre com muita frequência dentro da casa espírita, né? O choque do espírito com os fluidos vitais dos médios ou das pessoas que estão estudando ali em torno da mesa e tudo mais, ou no passe, mas no plano espiritual isso também poderá ocorrer, né? Esse choque anímico. E aí, nesse caso, ajuda bastante o espírito também. Esse contato com o fluido vital que está agregado ao corpo espiritual do médium em desdobramento, que nós chamamos de duplo etérico, tá? Uma das camadas do nosso perispírito, a camada mais densa dele, é o duplo etérico, onde está mais ou menos impregnado uma parte de fluido vital. Quando nós desencarnamos, essa parte mais densa, ela se desmancha, ela se volta para a natureza, digamos assim, essa camada com o seu fluido vital. E aí permanecem as outras camadas do perispírito, né? Os outros níveis do perispírito que vão junto com o espírito. Então essa é uma diferença importante entre um encarnado e um desencarnado do ponto de vista perispirítico. No desencarnado, digamos assim, você não tem essa camada externa de fluido vital. No encarnado você tem. E o nome que normalmente nós damos é duplo etérico para isso, tá? E aí vai ser feito então esse tratamento no centro lá à noite, de madrugada. Quem que poderia ler então?
o capítulo 17, esse início do capítulo 17 para a gente dar início aos nossos estudos aqui, por favor. Eu leio, Zé. Show, Mônica. Obrigado. Tribulações no ministério. O ministério da mediunidade ainda constitui um grande desafio para o espírito em processo de reajustamento e de autoiluminação. O médium não somente é convidado à luta contra as más inclinações que procedem do caminho percorrido em outras etapas, como também aquela que deve travar com os adversários desencarnados, que ainda se comprazem em molestar os obreiros da ordem, procurando manter o estado de sombras e de ignorância que predomina em muitos segmentos da sociedade terrena. Sentindo-se invariavelmente a sós e carregando o fardo de muitas aflições internas, que não se encoraja a apresentar a ninguém, desde que a sua é a tarefa de aliviar o seu próximo. É instado a silêncios homéricos e a testemunhos constantes, que o capacitam para empreendimentos mais relevantes. No entanto, como toda ascensão é sempre assinalada por grande esforço e expressivos padecimentos pessoais, deve ele equipar-se de coragem e de resistência moral, a fim de enfrentar os empecilhos e gratuitas perseguições. Conforme aconteceu com Jesus, que lhe deve permanecer na condição de modelo irretocável, quase sempre assediado pelas trevas, palavra que abarca os movimentos espirituais negativos, que conspira contra a felicidade dos homens, das mulheres e de muitos outros espíritos sofredores. Está sempre vigiado e tentando por circunstâncias perversas numa crucificação contínua. Nada obstante, mantenha-se em clima de dever retamente cumprido, de vigilância e serviço operante. Os seus dedicados mentores não impedem que experimente vicissitudes e incompreensões, sórdidas calúnias, desse modo, mais se aprimorando e enobrecendo-se. Nosso irmão Silvério Carlos não constituía exceção, conforme pude constatar, dedicado a uma grande obra de amor, na qual centenas de sofredores encontravam diariamente amparo e encorajamento, ao lado de legítima fraternidade. Embora, inspirado por amigos espirituais desvelados, sofria a contingência humana de criatura, os impulsos sexuais que procurava bem direcionar, a solidão que se impusera sob o acicate de pessoas invigilantes e oportunistas, que o desejavam submeter aos seus caprichos rotulados de amor. Não poucas dessas criaturas tornavam-se fáceis presas de seus obsessores e de outros que buscavam atingir o médio, através da irresponsabilidade de que se faziam portadoras. A oração, o trabalho, às vezes, até a exaustão, constituíam-lhe a melhor metodologia para manter-se em paz, não almejando outra recompensa que não fosse a vitória sobre si mesmo. Não se preocupava muito com as opiniões que eram formuladas em torno de sua pessoa, tampouco com as acusações que eram assacadas contra a sua conduta, por não se deixar conduzir pelas paixões primitivas, pelos campeonatos de vacuidade. Esse comportamento saudável fizera-o granjear, por outro lado, grande estima de pessoas equilibradas que muito o respeitavam, assim como de seus mentores, que os estimulavam ao prosseguimento das tarefas, abraçados nos momentos difíceis de solidão e de prova. Ok, A Mônica. sala. Ah, tá bom. Obrigado. Nada. Muito bem. A gente ouve esses comentários de Manuel Filomeno e deve pensar assim, né? Médium é um troço complicado, né? A pessoa vai pensar 10 vezes, né? Antes de assumir
a mediunidade como uma tarefa. Só que essa questão, gente, é, se a gente observa que o nosso objetivo aqui é utilizar essa jornada para um grande ganho espiritual, né, um grande crescimento espiritual, o médium terá uma oportunidade enorme. Ah, mas ele vai se restringir em muitas coisas, vai sofrer perseguições, vai sofrer incompreensões, vai, com certeza. Mas se ele soubesse conduzir corretamente, ele supera muitos dos equívocos passados, né, das questões kármicas, ao mesmo tempo que surgem situações inúmeras de trabalho. E alguns, como o Silvério, por exemplo, que nos lembra também o Divaldo, o Chico, outros, né? Eles abrem mão de muitas coisas, até de família, né? De formar uma família, para poder abraçar a família do mundo, né? Para poder se dedicar integralmente à humanidade, que é talvez o caminho que mais produz ascensão espiritual. E numa única vida, ele será capaz de fazer o que, em outras circunstâncias, tentando de outras formas, talvez um espírito necessite de três, quatro reencarnações para fazer o que um médium ou um missionário nessa condição faria, com esse tipo de devotamento e, ao mesmo tempo, passando por todas essas provas, que ele não vai, digamos assim, ser é, protegido, protegido em termos assim, ele não, a espiritualidade não vai impedir que ele sofra essas tribulações, tá? Porque ele não pode ter é, salvo-conduto dentro desse processo. A grande vitória do indivíduo que realiza essa tarefa é principalmente sobre ele mesmo, né? E de uma conexão dele com o plano maior e de uma capacidade de amar as outras criaturas, mesmo aquelas que não compreendem aquilo que ele fala, né? E quando faz isso, a evolução é enorme. Só que se ele fosse sendo protegido de todas essas agressões que sofre, quando falo agressões, é principalmente a agressão da injúria, da calúnia, da maledicência, que são agressões muito fortes, né? Se ele fosse poupado disso, é, digamos assim, ele estaria tendo uma condição privilegiada, de certa forma, porque todos nós, de alguma maneira, com menor intensidade geralmente, passamos por essas situações e temos que aprender a lidar com elas, né? Então, a grande vitória é sobre si mesmo, né? Sobre a nossa tendência de revidar, de discutir, de tentar se justificar. E, na verdade, muitas das vezes o silêncio é a melhor resposta. E o tempo vai mostrar quem tinha ou não a razão, né? Então vamos lá no item 1.1. Manuel Filomeno traça considerações sobre os médiuns e suas faculdades. O exercício da mediunidade implica duas lutas acerbas. A primeira é a que se refere ao passado reencarnatório dos médiuns com seus problemas e dificuldades inerentes ao processo evolutivo. Temos a sombra, com suas pulsões geradoras de aflições e neuroses, e os problemas kármicos contraídos junto a muitos irmãos, solicitando o devido reajuste. Então, vamos lá. Primeira luta, no caso, a gente está falando do médium, mas isso vale para todo mundo, tá? Essas duas lutas que se travam. Mas no caso da mediunidade, ele está mais exposto, o médium está mais exposto à influência espiritual, porque ele tem exatamente uma capacidade de conexão maior com o plano espiritual, que não é só a intuitiva, que normalmente todos nós temos, mas é uma mediunidade mais ostensiva, né? Nós estamos falando aqui de um médium ostensivo, que é o caso do Silvério. E aí ele vai ter dois fatores. O primeiro é esse fator que ele é um fator kármico e um fator sombra. É o primeiro ponto. O que é o fator sombra? São elementos anímicos do próprio indivíduo. Então, por exemplo, o médium, ele traz, assim como todos nós, mas no médium isso vem até com mais intensidade, as lutas do passado que, de alguma forma, formaram
aquelas matrizes psíquicas carregadas de emoção dolorosa, que nós chamamos sombra. Então, é o sentimento da perda que não foi trabalhado, é a frustração, é um sentimento de, digamos assim, de ódio que ele guarda, de não ter perdoado. Em suma, qualquer sentimento muito negativo, né, que o indivíduo tenha dentro de si e não trabalhou, um trauma sofrido, tudo aquilo que ele não trabalhou vira sombra. E como sombra no psiquismo de profundidade, isso tem que ser curado, tem que ser tratado. E no médium vai vir à tona também. Então, esse é o primeiro ponto de vidas passadas que ele vai ter que lidar. O segundo ponto de vidas passadas são os fatores kármicos mais específicos. Entre eles, a agressão a outros indivíduos no passado, ou a cumplicidade com crimes junto a outros indivíduos no passado que agora vem cobrá-lo. Então, o médium vai ter que lidar com isso, vai ter que lidar com esses adversários do passado. A não ser o médium que já tenha superado totalmente essa questão, mas é muito difícil. Em geral, os médiums vêm também ainda com essas cobranças do passado, querendo o seu reajuste, querendo a reparação. Então, o médium vai ter que lutar contra isso. O Divaldo, por exemplo, a gente vê lá aquela questão do máscara de ferro, né? Então, esse problema anímico, que é do próprio indivíduo, é um problema a ser resolvido. O segundo é aquele que envolve terceiros, envolve outros indivíduos. Esses são aqueles que a gente chama de kármicos, né? E que vêm para nos cobrar o reajuste. Então, o médium terá que passar por essa prova, terá que superar essas provas que, na verdade, estão produzindo sua própria evolução também, porque toda a sombra que você ilumina é, te libera para você conseguir caminhar melhor, mais feliz, com mais clareza de pensamentos e é algo absolutamente necessário, porque não tem como você evoluir sem não iluminar essa sombra. E não há como evoluir sem você não acertar os ajustes com esses indivíduos do passado que ficaram com aqueles nós ali que precisam ser desatados, né? O segundo ponto, a segunda luta de um médium desse como o Silvério se refere ao esforço que deverá o médium despender para fazer frente às reações de encarnados e desencarnados que tentam impedir a tarefa de lançar luzes na Terra. Aqui, gente, essa luta contra desencarnados já não tem a ver com a questão kármica, tá? Aqui já são os desencarnados ou encarnados que simplesmente se opõem, tentam atrapalhar o trabalho de alguém que está se propondo a fazer o bem, tá? Seja da forma como for. No caso aqui dele é fazer o bem envolvendo também a questão espiritual, de divulgação do espiritismo, né? E do evangelho. O médium, então, carregará fardos pesados para que sua tarefa seja bem sucedida. E muitas vezes deverá se calar diante de certos sofrimentos e incompreensões, e sempre apresentar o bom ânimo e a fé. Pois o médium, e de uma forma mais ampla, o trabalhador espírita, se torna referência para outras pessoas. E dar mostras de sua fraqueza e cansaço desanima outros que o veem como uma referência para suas próprias lutas. Portanto, não se trata de uma tarefa fácil. A gente vai dizer assim, pô, mas isso é duro demais, né? Você é um trabalhador espírita e aí você tem níveis e níveis, né, desse trabalho até chegar a esses trabalhadores que se dedicam integralmente à tarefa. Aí você diz, pô, mas a pessoa não vai falar, não vai demonstrar desânimo, não vai demonstrar tristeza. Vejam, é, o médium ou trabalhador espírita ou qualquer pessoa que seja uma referência para outras pessoas, vejam, ele é referência. Isso significa que se a fé dele balançar, imagina as pessoas que estão vendo nele. Sim, é exatamente, mano, que eles têm suas dores, né? É, tem os seus momentos de fraqueza, mas o que que acontece? Imagina, outras pessoas estão olhando eles como é uma rocha para elas, onde elas se firmam no exemplo daquele indivíduo. Mas ele sofre também, ele tem os seus sofrimentos, ele tem seus momentos de dificuldades, mas se ele passa isso
para as outras pessoas, as pessoas vão ficar mais tristes ainda e mais desanimadas, né? Então, o que acontece é que esse processo acaba, digamos assim, é muito duro mesmo para o trabalhador e para o médium isso, mas ele precisa ser capaz de fazer essa doação. Isso é uma coisa muito difícil mesmo, mas faz sentido, porque se você, a pessoa que para você é uma referência, que está te ajudando, que está te estimulando, que está te dando forças, se ela demonstra total se entregar, digamos que ela se entregue, ainda que seja por poucos momentos, a um total desânimo, a uma revolta, a uma falta de fé, como é que aquela pessoa vai se sentir, então, aquela pessoa que está mais ainda, que tem talvez menos recursos naquele momento? Há um exemplo muito bonito, e já foi comentado, eu acho, no nosso estudo em outras vezes, não nesse, né, mas em outras vezes, que está naquele livro Semeador de Estrelas, né, da Sueli Caldas e Schubert, quando o Divaldo, ele numa época, ele estava fazendo, ele tinha o hábito de ter um caderninho que ele anotava o nome de pessoas nos quais ele fazia orações intercessórias. Essa mesma oração que a gente faz aqui. E aí, só que ele não era feito em grupo, que nem a gente faz, ele fazia sozinho, né? De manhã cedo, não sei. Ele tinha, ou à noite, ele tinha um horário lá para fazer essas orações e ia sempre pedindo por essas pessoas que ele tomava conhecimento do sofrimento delas. E teve um caso de um suicida, um indivíduo que se jogou embaixo de um trem. E aí ele fazia orações sempre para esse suicida. E aí, num determinado dia, o Divaldo estava muito triste, né? Por conta de todos os problemas, o Divaldo sofreu muitas perseguições também, muita incompreensão dentro do próprio movimento espírita, não é só de fora, não. Foi muita incompreensão dentro do movimento espírita. A gente sabe de coisas assim, algumas coisas muito tristes, né? Que não deveriam ter acontecido. E aí isso entristecia ele muito. Ele começa a chorar. Chega perto da janela e começa a chorar e tal. E de repente ele vê um espírito dentro do quarto dele, que era o espírito desse suicida, que chega até ele e fala para ele. Eu não me lembro exatamente, vocês poderão ler no livro Semeador de Estrelas, mas o que ele fala para ele era mais ou menos o seguinte, assim, o que esse espírito coloca para o Divaldo. Poxa, Divaldo, não fica chorando assim, porque você, toda vez que você ora, eu recebo, e nos momentos mais difíceis, porque esse espírito já estava em recuperação, no caso, né, já estava se recuperando, mas nos momentos mais difíceis dele, ele sentiu uma dor tremenda, o trem vindo, ele ficava vendo aquela cena acontecendo, o barulho das rodas do trem despedaçando o corpo dele. E o que dava uma paz a ele era essa oração que era feita para ele, né? Chegava para ele como um bálsamo. A nossa oração, vocês não sabem a bênção que é para os espíritos que estão sofrendo uma oração, né? E aí ele fala com o Divaldo, você não pode ficar triste assim, porque nós dependemos muito de você para trazer para a gente esse conforto, esse alento, né? E ver você triste vai nos deixar ainda, e outros, né, como eu, muito mais tristes ainda. Então, observem que até para. Não tinha ninguém no quarto, assim, do ponto de vista material, não tinha ninguém no quarto. Ele estava desabafando. Até para esse desabafo dele, haviam testemunhas do plano espiritual vendo ele. Então, a gente observa como é que é difícil a vida de um indivíduo que se dedica dessa forma, porque ele é uma referência para outros. Então, mas é claro que quando ele aprende a lidar com todas essas dificuldades sem desanimar, ele está tendo um ganho. É difícil, é triste, mas ao mesmo tempo é um ganho espiritual gigantesco, porque ele se torna uma rocha, uma fortaleza, né? Em termos de fé, em termos de confiança, e você ter essa responsabilidade de saber que muitos dependem daquilo que você tem para apresentar para eles, faz com que você se mantenha sempre no caminho certo, né? Então é um ganho muito grande. O item 1.2. O autor espiritual descreve que o médium
quase sempre será assediado pelas forças das trevas. A gente bota entre aspas aqui, tá, gente? Muito cuidado com esse termo, né? Aqui, Manuel Filomeno toma o cuidado de definir o termo, explicando tratar-se de movimentos espirituais negativos que conspiram contra a felicidade dos homens, das mulheres e de muitos outros espíritos sofredores. Portanto, trevas representa não uma entidade por si só dotada de uma personalidade que exerce poder inferior, né? A visão mítica do demônio, ou seja, uma personalidade que nascesse para o mal, uma personalidade que incorpora o mal. Não, trevas não é isso. Não existe essa personalidade voltada para o mal, não existe essa personalidade onde só existe o mal dentro dela. Não existe isso. Tá? Não é um local estabelecido e definitivo. E também não é um grupo de espíritos devotados por natureza a fazerem o mal. Trevas representam um conjunto de espíritos em estado de transtorno e ignorância, ou qualquer um que se propõe em dado momento a estar em sintonia com um comportamento absolutamente e profundamente em conflito com a lei divina. Então, sempre que a gente está num comportamento aguerrido nesse comportamento, em conflito com a lei divina, nos batendo contra a lei de Deus, nós estamos em trevas. Então, quando você pega um indivíduo que está cometendo muitos erros, um criminoso, um indivíduo que é criminoso no seu amplo aspecto, né? Um indivíduo extremamente egoísta naquele momento da vida dele, que ele começa a prejudicar as pessoas em função do seu egoísmo, do seu apego exagerado, ele está em trevas. É isso que é estar em trevas. Mas não é uma coisa assim. Então, assim, você tem espíritos que estão, espíritos trevosos, são espíritos que estão num estado temporário de luta contra a lei divina, que também vão, por sua vez, se melhorar, se transformar. Vão existir mecanismos para isso, e esses espíritos vão encontrar também a paz e seguir o seu caminho. Vão ter que corrigir, obviamente, todos esses equívocos, né, que cometeram, mas trevas é nesse sentido, tá, gente? Continuando aqui, estar em um estado de maldade é apresentar um comportamento que desafia e tenta lutar contra o reino de Deus, o mesmo que o conjunto de suas leis soberanas, né, das leis soberanas de Deus. Sob essa perspectiva, Almério, que vimos no capítulo anterior, se encontra temporariamente em trevas, sem ser ele próprio um filho das trevas, ou coisa semelhante. Então a gente tem que saber separar essas duas coisas. O espírito vai estar sempre temporariamente em trevas, quando ele entra em conflito completo com a lei divina, mas ele não é um filho das trevas, ele não é destinado a fazer isso. Foi uma escolha dele, mas que o próprio mecanismo da lei tem recursos para trazer novamente essa ovelha perdida ao redil. Tá? 1.3. Com relação a Silvério, temos aqui um espírito que assumiu as responsabilidades de um trabalho missionário, mas sujeito às muitas injunções e dificuldades que caracterizam a reencarnação na Terra. E os seus mentores, apesar de auxiliarem em muitas situações, como a própria tentativa de assassinato tentada por Almério, não o protegem das circunstâncias adversas de uma forma geral, pois isso ainda representa aprendizado para ele, como também tornam mais meritórios os resultados que alcança em sua tarefa. Então, o médium, por exemplo, vai ficar doente, o missionário vai ficar doente. E mesmo estando doente, ele não vai jogar toalha, ele vai continuar trabalhando. A gente pega, por exemplo, talvez o caso mais emblemático, né, seja o da irmã Dulce na Bahia, porque ela tinha um problema seríssimo no pulmão, né? Ela era muito doente. E ela, assim mesmo estando doente, ela continuava fazendo o trabalho dela com todas as forças que ela tinha. Então, isso serve ao mesmo. Quer dizer, tem algum fator kármico, obviamente, né? Teve algum fator kármico que gerou isso, e ela provavelmente pediu isso, mas ao mesmo tempo também acaba sendo um exemplo para quem vê e começa a ganhar forças, porque vê assim, poxa, eu tenho saúde e estou me entregando, né, às dificuldades. Eu vejo essa mulher franzina, doente,
e que não se entrega e que continua a fazer o bem. Ela tem Deus no coração e busca cada vez mais encontrá-lo. Eu também sou um filho de Deus, então também eu devo procurar fazer isso. Então, na verdade, essas doenças acometem os missionários também, né? E a espiritualidade não vai poupar o médium disso ou o missionário disso, mas poderá ajudar a diminuir um pouco se isso chegar a um ponto em que vai prejudicar a tarefa ou vai impedir a tarefa, né? Então ele poderá ser aliviado dessas dores, mas ele não vai ser isentado de ter que passar por isso. Até porque se ele está sendo exemplo para muitos irmãos encarnados, para todos nós, na verdade, e nós passamos por adversidades e sofrimentos e doenças, ele também vai ter que passar por isso. Senão ele não vai ser uma pessoa, digamos assim, que seria a melhor referência. A melhor referência para nós é aquele que se fica mais próximo de nós naquilo que é se submeter às adversidades, às injunções, né, do planeta Terra, pela natureza do nosso mundo por enquanto. O autor espiritual trata ainda da questão da sexualidade, que é, por um lado, uma manifestação de energia ou potência que, no seu fundamento, denominamos de libido, mas que tanto assume o exercício da sexualidade como pode ser canalizada para outras tarefas, como a dedicação incondicional ao amor, que no caso de Silvério ocorre de maneira impressionante, chegando quase às vias da exaustão pelo imenso trabalho que realiza em benefício do próximo. Então, Silvério, por exemplo, ele abriu mão de ter uma família para que se dedicasse integralmente à tarefa de levar à frente aquela instituição, né? Mas isso não é uma regra absoluta. Você tem, por exemplo, Bezerra de Menezes. Ele teve lá, acho que uns 7 filhos, né, se eu não me engano. Então, assim, não dá para se estabelecer uma regra absoluta. Porém, é normal a gente observar missionários que não têm família. Por quê? Porque ele tem uma tarefa tão complexa à frente, tão difícil, que ele tem que dedicar toda a energia dele, todo o esforço dele para a missão. Então, se ele tiver a família, vai ser mais complicado ele ter essa dedicação à família. Vai ser mas às vezes, só que no caso do próprio Bezerra, muitas das vezes recebe essa família porque ele quer ajudar esses espíritos, né? Ou tem ligação ainda com esses espíritos de alguma forma. Mas normalmente o missionário ele tem que ter essa dedicação integral, né? E aí mas aí ele tem uma sexualidade, ele tem uma libido, né? Ele tem um desejo sexual. Então, como é que ele vai poder fazer isso? Ele vai canalizar isso para o trabalho, integralmente. Então, a sexualidade é uma das manifestações da libido, mas não é a única, né? Então, o indivíduo pode manifestar a sua energia da libido para a arte, para a religião, para o amor ao próximo, né? De uma forma não sexual, né? Para o amor no sentido de fazer o bem, de fazer a caridade. Então, é muito a canalizar essa energia amorosa naquilo que está fazendo. Ele consegue fazer isso, é difícil, mas ele consegue fazer isso. Então, a libido em si, ela pode ser canalizada de outras formas, né? É claro que também não há nenhum problema na questão da sexualidade, só que para ele isso seria muito mais uma dificuldade que atrapalharia essa tarefa dele. Então ele canaliza nesse sentido. Outras pessoas terão que canalizar a sua libido não só para a sexualidade, porque senão também ele vai aumentar muito seu apego em relação à matéria e pouco desenvolvimento no campo do espírito. Então, essa energia muito grande que nós trazemos, chamada libido, ela tende, uma boa parte dela se manifestar na sexualidade, mas ela também precisa ser direcionada, ser canalizada para outras áreas das ações humanas, na bondade, no amor, na fraternidade, na obra, no trabalho, na religião, em todos os trabalhos que envolvam a caridade, na arte, principalmente, tem muito também disso. Em todo trabalho que você se envolva com imenso amor, você canaliza a tua libido nesse processo também.
Acho que dá para a gente avançar um pouquinho aqui, gente, e depois, mesmo que a gente não termine todo o item 2, se a gente puder fazer mais uma leiturazinha, por favor. Quem que poderia ler para a gente? Alguém se candidata aí? Eu continuo usando se não tiver Falou, ninguém. Mônica. A sala mediúnica do complexo de edificações era modesta, sem qualquer ornamento que desviasse a atenção daqueles que a frequentavam. Quando lá chegamos, notei a estrutura de que se constituía, do ponto de vista espiritual. Equipamentos especiais encontravam-se colocados em pontos estratégicos, inclusive camas para tratamentos cirúrgicos em perispíritos enfermiços e deformados, conforme as conhecia em nossa colônia. Percebendo minhas interrogações sem palavras, o sempre gentil Petitinga elucidou-me. Considerando-se ser esta uma instituição representativa da nossa comunidade na Terra, vem sendo aparelhada para transformar-se num posto socorrista especial para os companheiros de nosso núcleo, que permanecem por mais tempo cooperando com os reencarnados. Para aqui são trazidos muitos complexos processos de obsessão, a fim de serem atendidos, não apenas de desencarnados sobre encarnados, como também de encarnados sobre equivalentes, e destes em cruenta animosidade com alguns desvestidos do corpo físico. Também deveremos levar em conta que a legião de recolhidos nos seus departamentos, enfermos, idosos, obsessos, recebem neste recinto os benefícios indispensáveis ao reequilíbrio e ao prosseguimento na batalha redentora. Havia entre 20 e 25 operosos servidores do nosso plano em atividade, atendendo a diversos outros espíritos em aflição, quando o Dr. Arquimedes solicitou que se desse início à preparação ambiental para o próximo cometimento. As equipes encarregadas de conduzir os pacientes para outro espaço movimentaram-se com agilidade, mas sem precipitação, e em brevíssimo tempo, especialistas em asepsia psíquica utilizaram-se de aparelhagem adequada para a limpeza da psicosfera e consequente eliminação de vibriões mentais, de ideoplastias mórbidas, restituindo ao recinto a saudável harmonia necessária para a execução do serviço que logo teve lugar. Os irmãos Germano e Ângelo foram solicitados a trazer Almério desdobrado em corpo espiritual. Petitinga e nós recebemos convocação para conduzir o espírito renitente que permanecer insistindo para que se comunicasse o crime contra o médium e que se encontrava ainda em estado de choque em sala contígua. Logo depois, os companheiros retornaram com o agressor adormecido e o colocaram em uma das camas indicadas pelo mentor, o mesmo orientando-nos a Petitinga e a nós em relação ao necessitado de que fôramos incumbidos. Um pequeno círculo foi organizado conosco e mais outros orientadores espirituais da Associação Espírita Cristã, e quando todos estávamos preparados, nosso orientador convidou-nos à bênção da prece, enunciando-a com voz assinalada por, um, por uma incomum beleza, resultado da emoção de que se encontrava possuído. Incomparável terapeuta, abençoa-nos. Os portadores de enfermidades graves, aqui nos encontramos, aguardando o teu concurso libertador. Somos procedentes de diferentes faixas evolutivas, que se fazem assinalar pelas deficiências que nos tipificam e em face dos transtornos que nos dominam. Nada obstante,
temos a honra de conhecer-te, havendo sido convocados para o ministério da Fraternidade Libertadora, superando inicialmente nossas paixões inferiores, a fim de melhor podermos servir na tua seara. A nossa semelhança muito encontram neste santuário hospitalar agasalho e repouso, tratamento e compaixão que aure no teu psíquico sublime. Apesar disso, alguns ainda optam pelo desequilíbrio, recusando-se à renovação indispensável do seu processo de recuperação, preferindo constituir-se pedra de tropeço para dificultar a ascensão daqueles que se estão esforçando pela conquista da paz interior. Bem, sabemos que não o fazem por prazer, senão por loucura, por desconhecimento das irrefagáveis leis de justiça e de amor. É para esses irmãos mais doentes que te rogamos o amparo e a inspiração, a fim de os auxiliarmos no despertamento para a realidade. Calcetas atiram-se no abismo, no qual estorcegam, revoltados, acreditando-se vítima dos outros, quando poderiam descobrir que a chibata que os esbordoa com vigor é por eles mesmos aplicada. Cegos da razão, fogem para a agressão, tentando escapar da responsabilidade, sem poderem fugir de si mesmo. Nós próprios já percorremos esses caminhos de sombra e de amargura, conhecendo-os muito bem. Por isso, temos compaixão deles, nossos irmãos alucinados, desejando ajudá-lo a sair dos dédalos por onde transitam em agonia. Como nos ergueste quando estávamos perdidos, apelamos por eles que ainda não sabem pedir, certos da tua inefável complacência. Eles estão, eles estão sendo educados pela justiça inevitável. No entanto, contamos com a tua misericórdia, de modo que encontre a renovação através do amor que se negam, por enquanto, em adotar na mente e no sentimento. Torna o nosso verbo sábio, o nosso sentimento sublimado, a fim de que lhe penetre com o poder da tua luz, que dilui toda a sombra e permanece para sempre. Começaremos pelo irmão que se acreditou capaz de enfrentar a tua obra de caridade, com inditosa tentativa de interromper a vida física do teu servidor. Receptivos à tua direção, iniciamos o nosso ministério iluminativo sob a tua égide sábia. Louvado seja, Senhor. Obrigado, Mônica. Nada. Então, antes da gente comentar aqui o 2.1, só colocar uma coisa. Observem que na oração do Dr. Arquimedes, né, que ele faz antes de começar o trabalho, vocês veem. A gente vai aplicar um passe, por exemplo, no centro. Aí você pega e vai, ou então vai fazer uma palestra, ou vai fazer um estudo. A gente faz uma oração e pede todo o auxílio para que a gente possa desenvolver da melhor forma aquele trabalho, sob a supervisão, a orientação dos nossos mentores espirituais, dos orientadores espirituais daquele trabalho, né? Agora, observem, esses mesmos orientadores espirituais e outros até acima deles, como é o caso do Dr. Arquimedes, quando ele vai realizar o trabalho, ele pede ajuda também a outros que estão acima dele. Então a gente vê que todo o espírito, não importa o nível em que ele se encontre, ele sempre irá, porque a gente não sabe onde termina esse nível, esses níveis hierárquicos, né? Então, o Dr. Arquimedes, com todo o seu conhecimento, com toda a sua bagagem, a sua experiência como psiquiatra, possivelmente com muitos recursos para poder identificar os problemas, ele está muito conectado ao Policarpo, né, que é um espírito muito evoluído, mais evoluído do que ele ainda, e mesmo nessa situação, ele está rogando ao plano mais alto, a espíritos ainda mais elevados, claro, ao próprio Policarpo também,
todo o auxílio para que aquela tarefa possa ser conduzida. Então, a gente vê o quanto é importante a oração como uma das inúmeras ferramentas que nós dispomos para o nosso processo evolutivo, mas também para a realização das tarefas, né, que nós vamos fazer, porque se nós estivermos sob essa supervisão, sob essa orientação, proteção de entidades que estão acima de nós, o nosso trabalho tem muito mais chance de funcionar, né, de dar certo. Aqui a tarefa é socorrer irmãos que estão em trevas, né, que é o Almério e aquele obsessor que estava junto com o Almério, que era o mais, de todos aqueles que estavam junto com o Almério, esse obsessor era o mais renitente, era o mais endurecido. Então vejam, o Almério já sofre por si só pelos erros que ele comete e as consequências que ele colhe. Esse espírito obsessor sofre porque ele cultiva um ódio imenso dentro dele e, obviamente, ele já sofre com isso. Então, isso já é, de certa forma, de uma certa maneira, a justiça funcionando, porque você cultiva o mal, você colhe o sofrimento. Porém, a misericórdia divina continua sempre junto com a justiça. Então, o trabalho deles ali é maravilhoso, que é um trabalho de diminuir o sofrimento daquelas criaturas ou diminuir o tempo que levará para eles compreenderem aquilo, porque eles já estão sofrendo demais, dando a eles a oportunidade, não vai obrigá-los a serem bons, a perdoarem, a mudarem os seus rumos, não vai obrigar eles a isso, não tem como obrigar, mas tem como oferecer os recursos que eles, como ele diz, eles mesmos não sabem orar, eles mesmos não sabem pedir. Então, tem que ter alguém que peça por eles e ajude eles a entender isso. Então, esse é um dos trabalhos mais meritórios, né, que caracteriza uma tarefa, vamos dizer assim, evangélica, né, no sentido mesmo daquilo que Jesus procurou passar. Mas vamos lá para o item 2.1. A gente só vai fazer o 2.1, tá, gente? E a gente para aqui, na semana que vem a gente já parte no 2.2, tá? Manuel Filomeno e José Petitinga descrevem as características e equipamentos na dimensão astral, subjacente ou sobreposta à sala mediúnica daquela instituição que Silvério fundara. Toda casa espírita é assim, gente, ela tem uma dimensão material e nós temos uma dimensão sobreposta que nós chamamos de dimensão astral da casa, né? E ali, nessa dimensão astral, em geral, ela é maior do que a dimensão material, costuma ser maior do que a dimensão material. E nessa dimensão astral se realizam muitas tarefas ali. Há o suporte às tarefas, há um intercâmbio, né, entre as tarefas que são feitas pelos encarnados junto com os desencarnados, digamos assim, uma via de mão dupla. E existem outras tarefas sendo feitas pelos desencarnados que os encarnados nem estão tomando conhecimento, tá? Que os desencarnados, os mentores, os trabalhadores espirituais da casa estão realizando, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, aparelhos e macas parecidos com aqueles que se encontravam em cidades espirituais, em hospitais, né, das cidades espirituais, dos postos de socorro, ali estavam posicionados de maneira a poderem ser efetuados os tratamentos, inclusive cirurgias perispirituais, né? Essa cirurgia perispiritual, ela pode, de certa forma, se você impõe as mãos e sob a orientação de uma entidade, do seu mentor, muitas das vezes no passe já está se realizando, às vezes, algumas tarefas mais simples, talvez, que sejam as dispersões fluídicas de reorientação energética, perispirítica, que vai ter depois consequências. Ela tem duas consequências. Uma em direção ao corpo físico, quando o perispírito ele age, então, sobre a estrutura fisiológica, e um outro caminho que o perispírito faz, que é em direção ao espírito. Então, assim, da mesma forma que o espírito cria o perispírito, ações sobre o perispírito repercutem no espírito, porque o perispírito é como se fosse, assim, digamos, um órgão de percepção. É como, por exemplo, da mesma forma que nossa boca, nariz, olhos, ouvidos, né, nosso tato, são os órgãos de percepção
do corpo físico, o perispírito ele é meio que o órgão de percepção do espírito, né? Nesse nível que nós nos encontramos, nesse nível evolutivo. Então, tudo que afeta o perispírito, ele tem uma consequência no corpo físico e tem uma consequência no espírito. Então, quando você atua sobre o perispírito, equilibrando com energias bondosas, amorosas, luzes de alta frequência, de alta luminosidade, nós estamos beneficiando a região corpórea associada àquele trabalho que está sendo feito e estamos beneficiando o espírito que se ressente beneficamente desses fluidos, dessas energias. A cirurgia perispirítica ela vai um pouco mais profunda dentro desse processo. Ela precisa ser feita num ambiente mais asséptico, num ambiente separado. Geralmente são técnicos que realizam essa tarefa com mais conhecimento, um conhecimento mais aprofundado, né? E ela terá, mais uma vez, repercussões no corpo físico para o encarnado, repercussões no espírito para o desencarnado. Aquilo que não se alcança pela palavra, pela argumentação, pela emoção, pode se alcançar eventualmente por uma tarefa de cirurgia perispirítica. Ela tem, obviamente, suas limitações, mas ela consegue também resultados para se alcançar algum ponto do psiquismo do desencarnado que está gerando aquele o seu campo perispirítico, o seu corpo espiritual, tá? O local era conduzido por espíritos, em sua maioria, vindos da mesma colônia, onde vivia o autor espiritual, né? O Manuel Filomeno, José Petitinga, Dr. Arquimedes. Então, esse, na verdade, aquela casa ali, aquela instituição, assim como o próprio Silvério, tudo, eles são oriundos dessa mesma colônia espiritual. Então, essa casa, essa instituição está sob supervisão da colônia, daquela cidade espiritual onde vem José Petitinga e Manuel Filomeno, tá? Então, se constituía, na verdade, o verdadeiro posto de socorro avançado na Terra e vinculado à referida cidade espiritual, onde o Manuel Filomeno, José Petitinga moravam, né? O objetivo visava não só o tratamento de processos obsessivos de desencarnados para encarnados, mas também entre encarnados entre encarnados e de encarnados para desencarnados. E vamos só explicar um pouquinho melhor isso aqui rapidinho para a gente terminar. 21. O processo de tratamento espiritual de obsessão, em geral, a gente considera sempre a obsessão desencarnado para encarnado. É a obsessão mais comum e é aquela que Kardec basicamente trabalhou na codificação. E depois veio o desdobramento natural com os livros que foram vindo depois, autores espirituais, tratando das obsessões entre encarnados, cuja influência pode ser feita por um domínio meio magnético, né, da voz, da gesticulação, das ideias, que uma pessoa domina a outra, pode ser feita em desdobramento durante o sono. A obsessão pode ser feita entre desencarnados, é o que nós vamos ver, inclusive, no livro de segunda-feira, Libertação. Nós vamos ver uma obsessão entre desencarnados. E, por fim, nós temos a obsessão de encarnados para desencarnados. É quando o encarnado obsidia um desencarnado. Obviamente que esse desencarnado está em certo desequilíbrio, o próprio encarnado está em desequilíbrio, mas no desdobramento ele tem predominância sobre o outro. Mas sempre no desdobramento, né? Porque ele precisa estar afastado do seu corpo físico. Então, nesse caso, nessa parte ali do centro, que é a sala mediúnica, são colocados equipamentos, material para fazer cirurgia perispirítica, os tratamentos de diálogos, de conversas que vão ser feitos. São colocados, às vezes, telas onde são projetadas imagens que podem ajudar o espírito a reconhecer o seu passado, reconhecer situações. Podem haver induções por hipnose para que o espírito entre no processo de terapia de regressão, né? De vidas passadas, para que ele possa compreender o problema. Aí vão ser N situações, N elementos que dispõem a espiritualidade para esse tipo de tratamento. Mas é um tratamento feito ali no plano astral do centro, e todas as casas espíritas acontece a mesma coisa, né? Então nós vamos ver depois como é que vai se desenrolar, então, esse tratamento do Almério, dessa entidade obsessora dele, como é que vai ser feito esse trabalho e a beleza que é você observar o esforço desses espíritos superiores
para ajudar irmãos que estão em completo desequilíbrio. Esse processo de encarnado para. Pode ser por vingança, normalmente seria por vingança. Normalmente seria por vingança. Mas há uma obsessão comum demais, tá? De encarnado para desencarnado, que não é por vingança, que é quando o encarnado, por exemplo, ocorre muito com a perda de entes queridos, né? Com a desencarnação de um ente querido, mas não é o caso para um tratamento dessa natureza, a não ser que a coisa alcance um processo muito grave. Mas a gente observa situações em que o encarnado segura o desencarnado, não dá paz ao desencarnado. E como o desencarnado tem um sentimento de carinho, quando ele não aceita a morte, exatamente. O encarnado não aceita a morte, o desencarnado não tem plena consciência ainda, porque se ele tivesse plena consciência, plena lucidez, isso daria a ele sofrimento, algum sofrimento sim, tristeza, melhor dizendo, ver que o encarnado que ficou se apresenta tão desconhecedor da lei divina. Mas ele segue o caminho dele, beleza, não tem problema. Mas se ele está desorientado, não está muito bem preparado para a vida após a morte, e o encarnado está retendo ele, o encarnado se torna o obsessor dele. Ainda que um obsessor com boas intenções, vamos dizer assim, mas, como se diz o ditado, de boas intenções o umbral está cheio, né? Então, esse é um tipo de obsessão de encarnado para desencarnado, mas a Mônica também está correta em dizer na questão da vingança. Aí é mais complicado ainda, porque quando é uma questão de vingança, a identificação normalmente se faz no desdobramento durante o sono, porque o encarnado, eles são atraídos um para o outro, por conta de uma vivência passada muito forte, muito intensa, que cria esse elo, cria essa ligação. Então, esse ódio que o indivíduo traz leva ele a tentar perseguir, achar esse espírito em algum lugar. Às vezes consegue, às vezes não. Mas quando consegue, o processo obsessivo se dá. A gente não sabe assim, o nível de intensidade desse processo. Agora, é claro que o mais comum é o do desencarnado para o encarnado, mas todos esses quatro tipos acontecem, tá? Todos os quatro tipos acontecem. Bom, gente, nós vamos então, vou pausar aqui, nós vamos fazer a nossa oração, tá? De